Amigas, estes serão os lindos panos de prato que nós vamos fazer juntas hoje. Vamos usar todos aqueles retalhinhos que nós temos lá nas nossas gavetas. Olha que graça que eles ficam. Olha o acabamento que eles têm na parte de trás e na parte da frente. Nós podemos fazer eles com uns arredondados mais alongados e podemos fazer com um redondo mais curto. Olha que graça que fica o acabamento. Vamos fazer juntas, meninas? É uma graça e uma delícia de fazer. Vamos precisar de um pano de prato totalmente sem bainha em todos os lados. E vamos precisar também de tecidinhos. Tecidinhos de várias estampas e vários tamanhos. Tecidinhos que sejam retangular, tecidinho quadrado, tecidinho maior. Nós vamos emendando os tecidinhos, vamos emendar um tecidinho no outro e vamos formar faixas. Você também pode usar as suas faixinhas que você tenha lá. Faixinhas mais largas, mais estreitas, faixinhas maiores, menores. Você vai separando por tamanho. Essa minha tem 12 de altura e ela tem 3 de largura. Essa aqui tem o 12, mas ela tem 5. Então, você vai unindo as suas faixinhas uma na outra. Eu vou mostrar na máquina como que nós vamos costurar, porque depois nós cortamos para formar quadradinhos. Porque quanto menor for as suas emendinhas, mais bonito vai ficar o nosso trabalho. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês. Nós podemos costurar tiras mais larguinhas com tiras mais estreitas. Nós colocamos direito com direito. Direito com direito, alinhamos bem e costuramos. Eu quero lembrar vocês que nós devemos costurar uma costurinha mais larga e o nosso pontinho na máquina deve estar no pontinho menor, porque essa costurinha nós vamos recortar depois. E o pontinho estando menor, ele dá mais segurança para a nossa costura. Então, nós vamos costurando, tiramos da máquina, nós abrimos bem a nossa costura que nós fizemos, vamos abrir bem aberto, se possível você pode até passar, e nós vamos colocar novamente outro tecidinho, e colocamos direito com direito e passamos outra costura. Lembrando que essa costura tem que ser uma costura mais larguinha. Nós vamos alinhando e costurando. Peguei outro tecido, vou mostrar para vocês. Costurei uma faixinha mais larga, uma mais estreita. As faixinhas que nós ter, a largura não importa. O tamanho que nós temos que respeitar, que seja de 12, ou de 9, ou de 10, como vocês queiram. Então, aqui eu vou colocar novamente direito com direito e vou costurar uma costura mais larguinha. Amigas, então, emendei todas as faixas com detalhes maiores, emendei faixas com detalhes menores, bem pequenininho. Emendei 4 faixas, porque nós vamos precisar uma faixa para nós colocar do lado mais longo, outra faixa do outro lado e vamos precisar de 2 faixas menores para nós colocarmos do lado mais estreito do nosso pano de prato. Mas vamos trabalhar primeiramente com um lado. Nós temos essas 2 faixas mais largas. Eu vou ao ferro passar ao meio da minha faixa, bem passado, e vou cortar. E eu vou também dobrar esta ao meio e vou cortar. E vou emendar esta metade com esta metade, para eu formar 2 faixas com cores diferentes. Eu vou fazer esse processo e já mostro para vocês. Olha como ele está. Esta aqui está com um colorido e esta com outro. Vou cortar a metade das 2 e vou emendar metade de uma com a metade da outra.
Elas estão do tamanho do pano de prato, porque nós vamos aplicar dos lados maiores do pano de prato. Essas duas faixas que eu vou cortar, as faixas maiores, vão ter que estar bem do tamanho do lado maior do nosso pano de prato. Elas têm de largura 12 centímetros, mas você pode fazer com 9, com 10, com 5, como você queira. Sua faixa ficará mais longa, mais comprida ou mais curta. Mas quando nós colocar o molde para cortar, é melhor que ela seja um pouquinho mais larga. Cortei esta faixa aqui ao meio, passei e cortei ao meio, e esta também. Então, eu vou unir a metade desta faixa com a metade desta. Vou colocar direito com direito para eu costurar. E esta outra metade com esta. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar. Vou alinhar todas bem alinhadinha e vou à máquina passar uma costura bem larguinha. Eu vou costurar essas duas faixas, uma na outra, e já volto para mostrar para vocês. Vou alinhando as duas faixas e costurando. Uma costura mais larguinha para ter certeza que está tudo bem preso. Cortei as duas metades e costurei uma metade na outra. E formei as barras para os dois lados. Nós podemos aplicar as barras, elas assim, direto, retinha aqui. Aplicamos lá atrás e viramos para frente. Mas eu quero fazer um detalhe. Nós podemos usar um molde. Este meu molde tem 14,5 de diâmetro. Eu já fiz panos de louça com ele, também fica lindo. Nós pegamos a nossa faixa, viramos para o lado avesso e colocamos o nosso molde. E usamos aonde tem a nossa costura aqui no meio como base. Colocamos o molde e riscamos. Começamos aqui, riscamos até a costura, colocamos novamente e riscamos até a costura. Mas eu também fiz um outro molde que eu gostei mais. Este molde aqui, eu fiz assim, aleatoriamente. Eu risquei e recortei. E eu achei que ficou bem lindo a aplicação no pano de prato. Então, você pega o seu papel, eu tenho esse papel reciclado, você pega um papel, pode ser jornal, uma cartolina, você dobra ao meio. Este molde tem que ter mais ou menos o tamanho do seu pano de prato, do tamanho do comprimento, porque depois na largura é só você fazer menor do outro lado. Então, você dobra ao meio e você pega uma caneta, um lápis, um giz e você risca. Eu fiz mais ou menos assim. Coloquei aqui, fiz assim. Você pode fazer assim e fazer assim. E você recorta como você queira. Você faz o molde, depois você abre, eu vou recortar, você recorta sobre o risco. E depois você olha. Ah, não, ele tá muito... Ele tá menos como eu queria, ou ele tá mais recortado do que eu queria. Você faz primeiro no papel, para depois você fazer no seu tecido. E o tamanho também você tem que ver. Esse tamanho, essa distância, se é de 10, de 15, como você queira. Eu fiz o meu e fui recortando até deixar do tamanho que eu achei que estava bom. Olha o meu como está menor. Mas é só você dobrar e ir deixando do tamanho que você quer. Ou você pode usar um pires, uma xícara, e você vai riscando redondo e depois vai recortando. Olha o meu aqui. Eu fui recortando, recortando, até deixar do tamanho que eu queria. Então, você pode recortar mais, deixar mais afinado, como você queira. Então, eu tenho o meu molde pronto. A medida do meu molde, ele tem aqui, no lado mais alto, 12 centímetros. E depois aqui ele tem 10, aqui ele tem 12, porque ele faz uma curva. Aqui ele tem 9 e aqui no final ele tem 10. Então, você pode riscar 10 centímetros, 9 centímetros, 12 centímetros, 10 centímetros. E depois você vai unindo que você forma o molde
parecido com o meu. Muito bem, eu com o meu molde pronto, agora eu vou cortar as minhas faixas para eu aplicar no meu pano de prato. Pegamos a nossa faixa, dobramos ela ao meio no sentido do comprimento e colocamos o nosso molde. O nosso molde está fechado aqui, então nós colocamos na parte fechada da nossa faixa. Colocamos o nosso molde, pegamos uma caneta ou um giz e nós riscamos. Você risca, deixa esse espaço, porque você precisa para deixar por dentro a costura. Vamos recortar. Recortamos bem em cima onde nós riscamos. Fica lindo no pano de prato e é tão gostoso de fazer. Muito bem. Agora eu estou com a minha faixa recortada, que eu vou aplicar aqui. Antes de eu aplicar no meu pano de prato, eu vou ao ferro e vou passar dobrando uma bainha em toda a volta de meio centímetro, em toda a volta esta parte que vai ficar no centro aqui do lado de dentro do nosso pano de prato. Então, nós vamos ao ferro dobrando e vamos passar meio centímetro para ser o nosso acabamento. Eu vou passar e já mostro para vocês. Risquei com um molde, recortei e passei. Passei do lado de trás, toda a volta, todo em volta, eu passei deixando uma bordinha. Porque eu vou aplicar essa faixa deste lado. Vou colocar aqui o direito para baixo, vou alfinetar e vou passar uma costura deste lado, uma costura bem larguinha. Vou costurar a faixa aqui e já volto para mostrar para vocês. Costurei a minha faixa em toda a extensão do meu pano de prato, uma costura bem mais larguinha, para eu ter certeza que está tudo bem preso. Virei para o meu lado direito, mas eu deixei uma bordinha para dar um acabamento do lado de trás. Deixei uma bordinha de 1,5 centímetro. Agora, aqui na parte da frente, é só eu costurar, porque eu já havia passado aqui eu já tinha passado as minhas bordinhas. Então, é só eu alfinetar bem alfinetadinho aqui, para não correr o meu tecido. Eu vou colocar um alfinete aqui, vou colocar outro alfinete aqui, mais um alfinete e vou costurar, porque eu já estou com as minhas bordinhas todas passadas, para eu ter noção do tamanho que eu vou costurar. Então, a barrinha do lado de trás, ela já está certinha. Agora, é só aqui na frente, aonde já está tudo passadinho, eu costurar. Eu vou começar minha costura aqui, lembrando que o pontinho da máquina tem que estar bem pequeno e nós vamos fazer uma costurinha bem fininha aqui na parte de cima, respeitando todas as bordinhas, todas as voltinhas. Aqui na máquina, nós vamos costurando com o pontinho menor e nós vamos respeitando todas as voltinhas. Só que nós temos que costurar bem na beiradinha, uma costurinha o mais reto que nós conseguirmos para ficar bem linda a nossa aplicação. Nós vamos dobrando aquela bordinha que nós passamos, vamos dobrando e costurando. É uma delícia essa costura. Apliquei a faixa com uma costura bem fininha em toda a volta da minha faixa, deixando uma parte para fazer o acabamento aqui atrás. Agora, eu vou aplicar do outro lado, vou costurar a outra faixa também, que já está com as bordinhas passadas. Eu vou virar para o avesso, porque nós temos o avesso, que nós já aplicamos uma faixa, e vou aplicar a outra faixa deste lado. Vou colocar aqui, vou alinhar bem alinhadinha e vou passar uma costura, também uma costura mais larguinha. Vou virar para o outro lado e vou costurar igual eu fiz esta aqui, eu vou fazer a outra.
Apliquei as faixas dos dois lados mais longo do meu pano de prato e agora eu vou aplicar do lado mais estreito. Eu vou sobrepor aqui as faixas que eu vou aplicar, que são essas faixas aqui. Eu vou pegar o meu molde, vou colocar a minha faixa do lado avesso, vou colocar o meu molde, como eu fiz desses dois lados, vou recortar e vou aplicar. Só que aqui eu vou aplicar elas mais estreitinha, um pouquinho mais estreita. Você também pode aplicar mais estreita deste lado e mais larga aqui. Eu fiz este com mais largo dos lados mais longo e vou fazer mais estreita aqui dos lados mais curtos. Mas vocês podem fazer como queiram. Eu vou aplicar aqui, mas eu vou aplicar ela mais estreita. Mas mesmo assim, eu vou usar o meu molde, o mesmo molde que eu usei para fazer desses lados. Aqui deste lado mais estreito, na parte embaixo, no nosso pano de louça e no lado de cima, eu vou pegar a minha faixa de 12 centímetros de altura, eu vou dobrar ao meio, passar e vou colocar o meu molde só numa partezinha, porque eu vou fazer a barra mais estreita. Essas faixas que nós aplicamos dos lados, nós cortamos rente com o pano de prato, para nós aplicar a outra. A outra que nós vamos aplicar, essa menor, ela tem que ser maior, 1,5 centímetros de cada lado, porque aqui nós vamos fazer o acabamento. Muito bem. Então, eu vou pegar o meu molde, eu vou dobrar essa minha faixinha. Ela tem 6 de altura, porque é a metade daquela de 12. A de 12 eu cortei ao meio, e eu vou usar só uma metade. Então, eu dobro ela no sentido do comprimento também ao meio, pego o meu molde e coloco aqui, e eu risco para eu recortar, para eu aplicar aqui. Passo as bordinhas e aplico aqui da mesma maneira que eu apliquei dos lados. Recortei a minha faixinha menor para aplicar aqui no canto menor, passei as bordinhas todas viradinhas para dentro e eu vou aplicar aqui. Aqui eu vou colocar, o meu pano de prato está no avesso. Eu vou colocar a minha bordinha aqui, direito com avesso. E vou dobrar uma barrinha para o lado de cima, para eu fazer o acabamento lá na frente. Dos dois lados eu vou dobrar. E vou alfinetar e vou passar a costura. Vou virar e costurar na frente. Vou fazer dos dois lados e já volto para mostrar para vocês o pano de prato pronto. Amigas, apliquei em toda a volta do meu pano de prato. Eu fiz a borda dos cantinhos mais estreita, mas você pode fazer também esta aqui mais estreita. Mas olha que graça que ficou o nosso pano de prato. Olha as barrinhas do lado de trás. As barrinhas do lado de trás, deste lado eu fiz mais largas. E destes lados eu fiz elas mais estreitas. Mas olha que graça. E você pode fazer todo ele mais estreito. Mas eu fiz assim, uma parte mais larga e outra parte mais estreita. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.